Vamos então começar a nossa aula, primeira aula de eletrônica, aqui do site Clique Estudos, ok? Para falar de eletrônica, a gente tem que falar das três principais características da eletricidade, que são conhecidas são conhecidas como as três grandezas da eletricidade, que são tensão, corrente e resistência, certo? Então, pessoal, e para a gente poder entender sobre eletricidade, a gente faz uma analogia com uma caixa d'água, com duas caixas d'água e um cano ligando uma até a outra. Então, pessoal, quando a gente tem essa caixa d'água aqui bem mais alta que essa, a água vai sair dessa caixa d'água e vai vir para essa com uma certa pressão. Essa pressão pode ser maior ou menor, à medida que essa caixa esteja mais alta ou menos alta. E essa pressão, desse que a gente pode chamar de um circuito hídrico, essa pressão do circuito hídrico é equivalente à tensão de um circuito elétrico. Tá certo? Então, isso que é tensão no circuito elétrico. A água vai sair daqui numa certa velocidade. A velocidade que a água passa por dentro do cano é equivalente à corrente num circuito elétrico. Então, a eletricidade ela vai percorrer um fio numa determinada velocidade. E se esse cano aqui tiver alguma obstrução ou tiver alguma sujeira dentro do cano que impeça a passagem da água, então vai oferecer uma resistência à passagem dessa água. Então, essa resistência oferecida pelo cano, por exemplo, por ser um cano muito fino, no circuito elétrico também a gente tem a resistência também, que é oferecida à passagem da corrente elétrica. Então, da mesma forma que a gente tem a pressão, a corrente e a resistência, a gente, no caso de um circuito elétrico, a gente tem a tensão, a corrente e a resistência. E é muito interessante que a tensão, a corrente e a resistência, uma depende da outra. Por exemplo, quanto maior for a altura da caixa d'água, maior vai ser a pressão e maior vai ser a corrente. Então, quanto maior a tensão, maior é a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente, porque quanto maior a resistência, a passagem d'água, menor a velocidade da água. Então, a relação entre a resistência e a velocidade da água, existe uma relação. No circuito elétrico também existe da mesma forma, tá certo? Pessoal, eu queria falar um pouco agora a respeito do sentido da corrente elétrica. Aqui eu fiz o desenho de um pequeno circuito elétrico, um circuito elétrico simples, onde nós temos aqui uma fonte de energia de 6 volts, uma fonte de tensão contínua, polo positivo e polo negativo. Antigamente acreditava-se que do polo positivo a energia saísse, percorresse o circuito e voltasse para o polo negativo. Por isso que aqui ficou sendo chamado de positivo, porque acreditava-se que estava positivo, que tinha mais carga elétrica. Depois descobriu-se que, na verdade, é no polo negativo que tem a carga elétrica, que são os elétrons. Então, os elétrons saem daqui e vêm preencher as lacunas, que são o espaço vazio aqui, até que a bateria se descarregue. Então, nós temos o sentido convencional da corrente, daqui para cá, e o sentido real da corrente, daqui para cá. Eu gosto de trabalhar mais com o sentido real da corrente, por isso eu vou adotar esse sentido. Então, os elétrons saem daqui do polo negativo de uma fonte de alimentação, ou de uma bateria, percorrem a lâmpada e voltam para cá. O filamento da lâmpada oferece resistência à passagem da corrente. E quando a corrente os elétrons tentam passar por essa resistência, ocorre um atrito, um aquecimento tão grande que a lâmpada se acende. Só não queima porque tem um gás aqui ou é a vácuo. Tá certo, pessoal? Então é isso. O circuito elétrico é por onde circulam os elétrons. É equivalente a um circuito de Fórmula 1, que é por onde circulam os carros de Fórmula 1. Pessoal, eu vou falar do primeiro componente eletrônico. Eu vou apresentar para vocês o primeiro componente eletrônico, que é o resistor. O resistor tem o objetivo de oferecer resistência.
Então, a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é o desenho de um resistor. Eu quero mostrar para vocês a tabela do código de cores dos resistores. Os resistores, eles têm os anéis coloridos para falar do valor deles. Então, por exemplo, esse primeiro resistor aqui de cima, ele tem 4 anéis coloridos, ó, verde, azul, amarelo e prata. Esse resistor é um resistor padrão. Esse resistor aqui é um resistor de alta precisão, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 anéis coloridos. Nesse primeiro resistor aqui, a cor verde vale 5, a cor azul vale 6, então 56. A terceira cor significa quantidade de zeros a mais. Então é amarelo que vale 4, então são 4 zeros. Então 5 mais 6 mais 4 zeros dá 560 mil ohms, ou 560k ohms, como está escrito aqui. Ó. Okay? Esse outro resistor aqui, a faixa que define o número de zeros é a quarta. Então, primeiro temos a cor vermelha, vale 2, depois a laranja, que vale 3, depois o lilás, que vale 7. Então, 237. Quantos zeros a mais? Nenhum, porque o preto é 0, então é 0 zeros, ou seja, nenhum zero. Então é só 237 mesmo, por isso ele é valor 237 ohms. A última cor desse resistor de cima é a cor prata. Prata vale mais ou menos 10%. Então esse resistor pode ser de 505 mil ohms até 615 mil ohms. É mais ou menos 10% do valor dele. Esse daqui tem a faixa marrom, por último, marrom vale mais ou menos 1% só. Tá certo? Então, pessoal, na internet tem vários vídeos que já explica sobre isso, então não vou perder muito tempo com isso, ok? Vou colocar aqui no site Clique Estudo também link para outros vídeos. Eu quero fazer um vídeo que não seja repetido com o que já tem na internet. Pessoal, eu falei para vocês da relação que existe entre a tensão, a corrente e a resistência, certo? Essa relação que existe, quando é maior a tensão, aumenta a corrente, quando é maior a resistência, diminui a corrente. Essa relação tem uma fórmula matemática, que é essa fórmula aqui, ó, que é pela qual a gente trabalha. Então, quando você tem num circuito o valor da tensão e o valor da resistência, você consegue descobrir o valor da corrente, graças a essa relação que existe entre a corrente, a tensão e a resistência. Então, se você tiver o valor da corrente e o valor da tensão, você descobre o valor da resistência. Se você tem o valor da resistência e o valor da corrente, você descobre o valor da tensão. A tensão está representada aqui pela letra V, de volts. Volts é a unidade de medida de tensão. R significa resistência. A unidade de medida da resistência é o ohm, que é representado pela letra ômega, que está aqui. Ó. E é a letra que representa a corrente no padrão adotado por essa fórmula aqui. Eu não sei se é o padrão brasileiro, europeu, enfim, mas é um padrão. Então, pessoal, essa fórmula aqui é fácil de decorar. Para decorar ela é só você pensar assim, ó, quem vê, ri. Quem vê, ri. Pronto, quando você vê uma coisa engraçada você não ri? Então, quem vê, ri. Então, pessoal, eu desenhei aqui um pequeno circuito com uma fonte de tensão de 12 volts contínua. Tensão contínua porque ela continuamente para o mesmo lado. Mais para frente a gente vai entender sobre a corrente alternada também. Eu determinei que nós temos 12 volts aqui e coloquei um resistor de 120 ohms aqui. Esse quadradinho, retângulo aqui, é o símbolo gráfico do resistor. Então, pessoal, os elétrons circulam, saem daqui do polo negativo, passam pelo resistor e voltam para o polo positivo. Se nós temos o valor da tensão e o valor da resistência, nós podemos descobrir o valor da corrente. Se eu tenho 12 volts, substitui a resistência por 120 ohms, vezes a corrente. 120 que está multiplicando vai passar dividindo, então a corrente vai ser igual a 12 dividido por 120, que é igual a 0,1 amperes. Então eu desenho esse x aqui, ó. É assim que a gente representa a corrente no circuito. Desenho o x, 0,1 amperes é a corrente desse circuito, certo? Então vamos passar aqui para outra folha. Pessoal, eu quero explicar para vocês a associação em série e a associação em paralelo de resistores, mas antes eu vou mostrar um resistor para vocês. Vocês já viram naquela folha
o desenho de um resistor, eu quero mostrar um resistor de verdade aqui, ó. Esse aqui é um resistor, ó. Tá vendo as faixas coloridas em volta dele? Então, tem um resistor pequeno, tem um resistor grande também. Ó, tem esse aqui um pouquinho maior e tem o grandão. Esse aqui é o grandão, esse aqui, ó, outro pequeno. Tem resistores, tem vários tipos de resistores. Tem resistores, tem alguns resistores que não usam o código de cores de resistores, quer ver? Ó, esse resistor aqui é um resistor de fio. Pode ver que está escrito nele 220R, que significa 220 ohms. 10 watts é a potência dele, é um resistor grandão de fio. Ele não é de carbono como os demais que eu já mostrei. Esse resistor aqui é um resistor de fio também, ó. Esse branquinho aqui. Pode ver que está escrito no corpo dele o valor, não tem aqueles anéis coloridos. Além desses resistores, esses resistores aqui, tem também os resistores SMD. Os resistores SMD são resistores bem pequenininhos usados nos equipamentos eletrônicos mais modernos. Essa aqui é uma cartelinha de resistores SMD, tá certo? Ó, cada cisquinho preto desse aqui é um resistor. Essa cartelinha vem com vários resistores, tá certo? São resistores SMD, significa montado sobre a superfície da placa de circuito impresso. Pessoal, tem também os resistores variáveis, que são os potenciômetros e os string-pots. A gente vai ver mais para frente. Por enquanto a gente não vai vê-los ainda, tá certo? Depois eu guardo isso aqui. Bom, vamos falar então agora um pouco da associação de resistores. Eu quero falar primeiro da associação em série de resistores. Para falar da associação em série de resistores, eu desenhei esse circuito aqui, ó, com dois resistores ligados em série, ó, um atrás do outro. São dois resistores de 100 ohms cada um. Nós temos aqui uma fonte de tensão de 12 volts, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente precisa primeiro, vamos fazer de conta que a gente precisa saber a corrente desse circuito. Para saber a corrente, a gente precisa do valor da tensão e da resistência. Só que a resistência aqui é com dois resistores, então nós precisamos saber qual é a resistência total do circuito. Então, a resistência equivalente de dois resistores ligados em série, a gente calcula assim, ó, tá aqui, ó, resistência equivalente é igual 100 mais 100, que é igual a 200. 100 ohms mais 100 ohms é igual a 200 ohms. Então, para calcular a resistência equivalente de um circuito com dois resistores em série, é muito simples, basta somar um com o outro. Foi o que a gente fez. Então, a resistência desse circuito total aqui é 200 ohms. Como a gente já tem a resistência total, a gente já pode calcular a corrente. Vamos usar aquela fórmula, quem vê ri, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. 12 é igual a 200, que é a resistência, vezes a corrente. Então, vai ser 12 dividido por 200, porque 200 passa dividindo. A corrente é igual a 12 dividido por 200. A corrente é igual a 0,06 amperes. Aí eu coloquei aqui, ó, a corrente é igual a 0,06 amperes, ok? Essa é a corrente do circuito. Então, a gente já tem a corrente do circuito. Essa corrente de 0,6 amperes, ela está presente em todo o circuito. Ó, é a mesma corrente em todo o circuito, porque é um circuito simples em série. A mesma corrente que circula aqui, aqui, aqui. Só que tem uma coisa muito interessante aqui. Nós temos aqui nesse ponto, nesse fio que liga o terminal negativo da bateria ao terminal inferior desse resistor, nós temos a tensão de 0 volts. Já aqui na parte de cima da fonte de alimentação, nós temos a tensão de 12 volts, ó, que eu desenhei aqui. Só que nós temos também uma tensão aqui no meio. Aqui no meio nós temos uma tensão. Para descobrir essa tensão aqui é muito interessante. A gente pode usar de novo essa fórmula. Quem vê ri, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Vamos usar aqui a fórmula. Quem vê ri. Tensão a gente não tem, a gente quer descobrir a tensão aqui. O que nós temos? Nós temos o valor da resistência, que é 100 ohms. E a corrente de todo o circuito, que é 0,06. Então a gente coloca assim, ó, tensão é igual a 100 vezes 0,06. Tensão é igual a 6 volts. Significa que a tensão é igual a 6 volts. Na verdade, como a gente pegou o valor desse resistor aqui, significa que a queda de tensão sobre ele é de 6 volts.
Como esse outro resistor aqui também é de 100 ohms, então a queda de tensão sobre ele também é de 6 volts. Tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui 0 volts, certo? 0 mais 6 é 6, por isso a tensão aqui é 6. E 6 mais 6, 12. É a tensão que a gente tem aqui, ok? Então, pessoal, uma das principais funções dos resistores nos circuitos eletrônicos é exatamente essa, a função de divisor de tensão, para que a gente possa obter uma tensão diferente da tensão que a gente tem na fonte de alimentação. E no caso aqui nós obtivemos a tensão de 6 volts. Tá certo, pessoal? Vamos mostrar agora uma outra associação em série de resistores, para a gente poder entender melhor. Essa associação em série de resistores aqui utiliza dois resistores de valores diferentes. Um é de 60 ohms, outro é de 20 ohms. Ok? A tensão de alimentação é 12 volts de novo. Então, qual é o primeiro passo? É descobrir a resistência equivalente desses dois resistores aqui. Vamos descobrir a resistência equivalente dele? Está escrito aqui, ó, 20 mais 60 é igual a 80. A resistência equivalente, ou a resistência total do circuito, é 80 ohms. Tá certo? Tá aqui, ó. Muito bem, a partir do momento que a gente descobriu a resistência total do circuito, a gente pode agora descobrir a corrente do circuito. Através dessa fórmula aqui, que é em VRI. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tensão de 12 volts é igual a resistência, que é 80 ohms, vezes a corrente, que aqui está representada pela letra I. Tá certo? Tá um I meio estranho aqui, vou desenhar melhor. Tudo bem. O 80 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar corrente igual a 12 dividido por 80, que vai dar 0,15 amperes. Então a gente tem que a corrente do circuito é 0,15 amperes. Eu anotei aqui. Tudo bem. Agora que a gente tem a corrente que circula em todo o circuito, a gente pode descobrir qual é a tensão nesse ponto aqui, ó. Vamos descobrir? Tensão é igual resistência vezes corrente. Tensão é igual a 60 vezes 0,15, porque 60 ohms é o valor desse resistor. Tensão é igual a 9. 60 vezes 0,15 é igual a 9. Então quer dizer que a queda de tensão sobre esse resistor aqui é 9 volts. Ó. E 0 volts mais 9 é 9, por isso temos 9 volts aqui. Vamos calcular do outro resistor? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tensão é igual a 20 vezes 0,15. 20 porque esse resistor é de 20 ohms. 20 vezes 0,15 dá 3 volts. Então a queda de tensão em cima desse resistor é de 3 volts. 9 volts aqui mais 3 dá 12. Então quer dizer que a nossa conta está correta. Deu 12, bateu com o valor da alimentação. Certo, pessoal? Então vejam vocês que o circuito de resistores em série, ele permite que a gente divida a tensão da fonte. Aqui no caso a gente obteve 9 volts. A gente pode obter qualquer valor de tensão aqui, mudando o valor dos resistores, ok? Muito bem. Vamos ver agora, pessoal, a associação paralela. Eu desenhei um circuito aqui, ó, onde vocês podem observar, nós temos uma associação paralela. Temos uma fonte de alimentação de 12 volts, o circuito com dois resistores de 100 ohms, mas dessa vez em paralelo, ó, um do lado do outro. Ó. O terminal inferior desse está ligado com o terminal inferior do outro. O terminal superior desse está ligado com o terminal superior do outro. Cada um ligado a um polo da bateria. Bom, qual será a resistência equivalente desses dois resistores de 100 ohms aí? Vamos calcular? Resistência equivalente. Como que calcula a resistência equivalente de resistores ligados em paralelo? Já é um pouco mais complicado. Você tem que multiplicar um pelo outro e vai obter um valor. Você tem que somar um pelo outro e vai obter um valor. Você divide o resultado da multiplicação pelo resultado da soma. E o resultado que a gente obteve é 50 ohms. Então a resistência equivalente de dois resistores de 100 ohms ligados em paralelo é 50 ohms. Então agora que a gente tem a resistência total do circuito, que é de 50 ohms, a gente pode calcular a corrente. Em VRI, tensão é igual a resistência vezes a corrente. 12 é igual a 50 vezes I. O 50 vai passar dividindo, vai ficar I igual, I que é corrente, igual 12 dividido por 50, que é igual a 0,24 amperes. Eu coloquei aqui, ó, 0,24 amperes. É a corrente do circuito. Muito bem.
Vejam vocês que interessante. Na associação de resistores em série, você soma um resistor com outro e a resistência total aumenta. Na associação em paralelo, a resistência diminui. Ó. Nós temos dois resistores de 100 ohms e a resistência total foi de 50 ohms. Certo? Tudo bem. Outra coisa interessante que eu quero dizer é o seguinte. Imagine que o fabricante desse circuito precisava de um resistor de 50 ohms. Ele poderia ter colocado um resistor de 50 ohms aqui, não precisava ter colocado dois de 100. Mas vamos supor que ele não tinha o de 50, então ele usa dois de 100 em paralelo e consegue o valor de 50. Então, para você conseguir valores de resistor que você não tem, você faz a associação de resistores, ou em série ou em paralelo. Tá certo? Pessoal, nós vimos na associação em série de resistores que a gente tem a tensão de 0 volts, a tensão de 12 volts e uma outra tensão aqui no meio. Nesse caso aqui, nós não podemos ter uma outra tensão. Só que ocorre uma coisa muito interessante. Os elétrons saem do polo negativo, percorrem o fio e chegam até esse ponto. Quando eles chegam nesse ponto, eles se dividem. Um pouco de elétrons vem por aqui, outro pouco vem por aqui. Quando eles chegam aqui em cima, eles se unem de novo e voltam para o polo positivo da pilha. Vejam vocês que a corrente aqui vai ser diferente da corrente daqui. Ou pode ser igual, mas vai ser menor do que a corrente total, porque um pouco de corrente para cá, um pouco de corrente para cá. Vamos calcular quanto que é a corrente? Usa a mesma fórmula, essa fórmula usa para tudo. Quem vê, ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. A tensão é 12 volts em cima dos resistores. A resistência é 100 ohms. Vamos pegar a resistência desse resistor para a gente saber qual é a corrente nesse resistor. Vezes a corrente. O 100 vai passar dividindo, vai ser corrente igual a 12 por 100, que vai ser igual a 0,12 amperes. Olha, eu coloquei aqui. Então, a corrente é de 0,12 amperes nesse resistor de 100 ohms. Nesse. Esse outro resistor aqui é de 100 ohms também. Se a gente for calcular, o cálculo é igual e a gente vai chegar na conclusão de que a corrente também é 0,12 amperes. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. Olha só que interessante. A corrente é de 240 miliamperes até aqui. Daqui para cá, aqui a corrente de 120 miliamperes e aqui a corrente de 120 miliamperes. Depois ela se une formando novamente uma corrente de 240 miliamperes. Tá certo? Então, você separa aqui as correntes no circuito paralelo. Agora a gente vai ver um outro circuito paralelo aqui, agora com valores de resistores diferentes. Olha só que bacana. Associação paralela. Então, pessoal, nós temos de novo um circuito com uma tensão de 12 volts, dois resistores em paralelo, só que dessa vez um é de 20 ohms, outro é de 60 ohms. Qual será a resistência equivalente desses dois resistores aqui? Nós temos que fazer aquele cálculo, ó, eu coloquei aqui em cima agora. A resistência equivalente é 20 vezes 60, 20 vezes 60, que é igual a 1200, dividido por 20 mais 60, que é igual a 80, que resulta em 15 ohms. Então, a resistência equivalente de um circuito paralelo, de um resistor de 20 e de 60 ohms, é 15 ohms. Observe que coisa interessante. A resistência resultante dos dois resistores ligados em paralelo sempre será menor do que o menor valor que está ligado em paralelo. O menor valor é 20 ohms, então com certeza o resultante vai ser menor que 20 ohms, nunca vai ser maior. Essa é uma característica da associação paralela. Tudo bem. Vamos calcular a corrente no resistor de 20 ohms e a corrente no resistor de 60 ohms? Olha só aqui, ó. Quem vê, ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. 12 volts, que é a tensão que está em cima dos dois resistores. 12 volts é igual a 15, que é o valor da... deveria ser... Calma aí. Ah, não. Aqui é 15 ohms, que é o valor resultante do circuito total. Vamos descobrir a corrente principal primeiro. 15 vai passar dividindo, vai ser corrente igual a 12 por 15, corrente igual a 0,8 amperes. Então, a gente primeiro tem que descobrir 0,8 amperes, que é a corrente total do circuito. Agora que a gente tem a corrente total do circuito, sim, a gente vai calcular isso aqui, ó. A corrente em cada resistor. Quem vê, ri. 12 é igual a 20 dividido pela corrente. 20 multiplicado pela corrente, aliás. A corrente é igual a 0,6 amperes. Então, a corrente aqui é igual a 0,6 amperes. Vamos ver no outro resistor de 60? Tensão é igual a resistência vezes corrente. 12 volts é igual a 60 vezes a corrente.
60 passa dividindo, vai ser 12 dividido por 60, que dá corrente igual a 0,2 amperes. Então, olha só que interessante, a corrente aqui é 0,2 amperes. Então, a corrente, ela vem aqui, ó, de 0,8 amperes ou 800 miliamperes. Chegando aqui, por aqui vai percorrer 0,6 amperes e por aqui só 0,2. Então, no resistor de 60 ohms, a corrente é menor. Por que é menor? Porque a resistência é maior. A resistência maior oferece mais resistência à passagem da corrente. A corrente logo vai ser menor. E aqui, que a resistência é mais baixa, a corrente é maior. Então, uma corrente de 0,6 amperes se soma a uma corrente de 0,2 amperes, resultando numa corrente de 0,8 amperes, que é a corrente do circuito, e volta até o polo positivo da bateria. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula do curso de eletrônica. Nós entendemos os conceitos de tensão, corrente e resistência, e nós conhecemos o primeiro componente eletrônico do nosso curso, que é o resistor. Conhecemos o código de cores dos resistores e conhecemos a associação em série e em paralelo dos resistores. Tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram essa aula e até a próxima.